Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, professor de russo. Essa é a segunda aula de uma série de aulas onde você vai aprender os 100 principais verbos em russo. Essas aulas são feitas para iniciantes ou então para você também que já começou a aprender russo faz um tempinho, só que ainda está no nível básico e quer seguir adiante. Então se você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, começa aqui comigo. Essa é a segunda aula, a primeira aula está aqui, ó. Eu vou deixar também na descrição do vídeo para você assistir ela e aí a gente pode seguir adiante. Como eu falei na primeira aula, vamos aprender 5 verbos novos por aula. Todos eles são muito importantes e frequentemente usados, então você vai encontrar eles em todos os lugares. O primeiro verbo da aula de hoje é o verbo pisать, que significa escrever, ok? Pisать. E muito importante que você perceba que a entonação, né, a parte tônica desse verbo é no A. Então você vai pronunciar pisать e não pisать, com a parte mais forte aqui no Pi. Se você pronunciar pisать, significa fazer xixi, né? Mijar. Então tome cuidado para não confundir pisать com pisать, ok? Aqui estamos aprendendo o verbo pisать. Por exemplo, я учусь писать. Я учусь писать. Eu estou aprendendo a escrever, tá? Então, nós vimos na primeira aula, só que eu vou relembrar aqui a vocês, que o verbo ser e estar não é utilizado no presente em russo. Então, ó, literalmente, em russo, eles falam assim, ó, eu aprendendo, e aí temos aqui pisать. Também falei na primeira aula que artigos como, por exemplo, a, o, os e as não existem na língua russa. Então, a gente sempre fala eu aprendendo a escrever. A língua russa ela é bem direta ao ponto, então fica aí esse ponto de anotação para vocês. Anotem para não esquecer. Agora o segundo exemplo. Ты умеешь писать? Ты умеешь писать? Você sabe escrever? Ты умеешь писать? Ok? Esse умеешь aqui, né? Уметь, ele significa saber. A gente tem outras palavras que também significa saber na língua russa, só que essa aqui em específico, ela significa saber no sentido de você ter uma habilidade, né? Você tem a habilidade de escrever, você desenvolveu essa habilidade, você consegue escrever agora. Então, tem uma diferença entre o saber de conhecimento, né, que você aprendeu alguma coisa, e o saber de habilidade, aquilo que você praticou para saber hoje em dia. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão, a gente vai aprender isso em outras aulas, mas por enquanto só fiquem sabendo disso aí, né, para vocês não confundirem essas duas palavras aqui, ó, essas duas palavras znать e uметь, tá? Isso aqui é o saber de conhecimento. E esse aqui é o saber de habilidade, tá? Só vou deixar isso aqui para vocês terem em mente. Então vamos conjugar o verbo pisать. Я пишу, eu escrevo. Ты пишешь, você escreve. Он пишет, ele escreve. Она пишет, ela escreve. Мы пишем, nós escrevemos. Вы пишете, você escreve, formal. Ou então, vocês escrevem no plural. Falei também sobre isso na primeira aula. E они пишут. Eles escrevem, ou então elas escrevem. Esse они, em russo, pode significar tanto eles quanto elas, ok? É a mesma coisa. O segundo verbo da aula de hoje é o verbo решать, ok? Решать. Aqui temos a letra E, né? Só que isso aqui você pronuncia como se fosse I. Então você pronuncia assim, ó, решать, ok? Com som de I. Mas, para escrever, tem que ser com E. Então, решать significa decidir, ou então resolver. Por exemplo, я могу сам решать, ok? Я могу сам решать, que significa eu posso decidir sozinho. Я могу, eu posso. Сам significa sozinho, né? Eu mesmo, eu posso decidir eu mesmo. Ou então sozinho. E aí, решать, que significa desistir. Bom, esse сам aqui, pessoal, é para homens, né? Se você for homem, você fala сам. Я могу сам. Eu posso sozinho. Então, se você for mulher, você fala сама. Você acrescenta a letra A aqui no final, ó. Сам para homens, сама para mulheres. Então, я могу сама решать. Я могу сама решать. Eu posso decidir sozinha, ok? E aqui temos também, ó, no sentido de resolver. Vimos aqui com o sentido de decidir, tomar uma decisão,
e agora no sentido de resolver. Por exemplo, надо решать проблемы. Надо решать проблемы. É preciso resolver os problemas. Nada significa é preciso. Решать, resolver. Проблемы, os problemas. E sim, esse O, ele tem som de A. Então você vai pronunciar проблемы e não проблемы. Certo? Conjugação do verbo решать, que significa decidir ou resolver. Я решаю, eu decido, ou então eu resolvo, né? Ты решаешь, он решает, она решает, мы решаем, вы решаете e они решают. Não entendeu? Pausa o vídeo, entenda aí com a sua própria cabeça, como eu falei na primeira aula, isso é muito importante. O terceiro verbo que vamos aprender é o verbo желать, que significa desejar. Mais uma vez, esse E é pronunciado com o som de I, então você pronuncia желать, e não желать, ou então желать, certo? Желать. Por exemplo, это больше, чем я могу желать. Это больше, чем я могу желать. Это significa isto é, больше significa mais, чем do que, я могу, eu posso, e желать, desejar. Ok, pessoal? Outro exemplo, друзья должны желать друг другу счастья. Ok? Друзья должны желать друг другу счастья. Os amigos devem desejar felicidade um ao outro. Друзья significa amigos. Aqui temos o artigo, né, que eu falei para vocês que não existe em russo, não é utilizado. Então, literalmente, fica simplesmente, ó, друзья, amigos. Mas eu vou colocar aqui porque devemos usar em português. Должны significa devem, желать, desejar, друг другу, um ao outro, счастье, felicidade. Já já eu vou falar sobre a pronúncia dessa palavrinha aqui. Mas, primeiramente, eu quero falar sobre essa expressão aqui. Isso aqui é uma estrutura, pessoal, é uma expressão completa, que significa um ao outro, né? Друг другу, um ao outro. E expressões a gente sempre aprende em conjunto, uma estrutura completa. Ou seja, não faz sentido você tentar entender o significado de друг e o de drugo, tá? E por que declinou desse jeito, por que isso, por que aquilo. Expressões é bem simples de aprender. Você vai pegar o bloco inteiro. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Você vai pegar o bloco inteiro e você vai associar isso aqui com isso aqui e pronto, tá? Você vai associar que друг другу significa um ao outro. É só isso aí mesmo, ok? E aqui temos счастье. Sempre prestando atenção à maneira como a palavra é pronunciada e não a maneira como ela é escrita ali no papel, porque os olhos mentem, você deve sempre acreditar mais nos seus ouvidos do que nos olhos. Então você vai fazer o quê? Você vai ouvir como o professor pronuncia, ou então como um nativo pronuncia, e você vai repetir igualzinho. É aceita, repete. Uma regra básica para aprender russo, que eu passo no meu curso completo, que é aceita, repete. Viu uma coisa que você não entendeu? Aceita que é assim que tem que ser falado, que todos os nativos falam assim, esse é o jeito certo, e você repete igual, sem muitas perguntas. As perguntas podem te atrapalhar bastante no aprendizado de línguas estrangeiras, ok? Então, ó, isso aqui tem som, mais ou menos esse som aqui, ó. Então você vai pronunciar счастье, ok? Счастье, счастье. Apesar da escrita ser assim, a pronúncia é assim, tá certo? Então, ó, счастье, счастье. Друзья должны желать друг другу счастья. Os amigos devem desejar друг другу, um ao outro, счастье, felicidade. Agora, conjugação do verbo желать. Я желаю, eu desejo. Ты желаешь, você deseja. Он желает, ele deseja. Она желает, ela deseja. Мы желаем, nós desejamos. Вы желаете, que é você deseja, formal, ou então vocês desejam no plural. E они желают, eles desejam, ou então também elas desejam. O они pode significar tanto eles quanto elas. O quarto verbo que vamos aprender é o verbo заказывать, ok? Заказывать, que significa encomendar, você pedir alguma coisa. Por exemplo, Ты
Ты уже решил, что будешь заказывать? Ok? Ты уже решил, что будешь заказывать? Você já decidiu o que vai pedir? Então imagina aí uma pessoa num restaurante, por exemplo. Você já decidiu o que você vai pedir? Ты уже решил, что будешь заказывать? Ok, pessoal? Então, ó, ты significa você, уже significa já, решил, decidiu. Что будешь? Ok? Что significa o quê? E будешь significa vai. Aqui, esse будешь, ele está conectado com esse pronome aqui, tá? Com o pronome você. Então, ó, ты будешь, você vai. Заказывать, pedir. E aqui é a mesma coisa, só que para mulheres. Isso aqui foi para homens, ó. A palavra решил, ela é conjugada dessa forma por um homem. Então, se você for homem, você fala решил. Ты решил, né? Se você está conversando, falando com um homem. Agora, se você estiver falando com uma mulher, né? Perguntando essa pergunta para uma mulher, você vai falar решила. Vai colocar um A no final. É igual ao português, né? Ali temos os gêneros masculino e feminino em português. Em russo, tem os gêneros masculino, feminino e neutro. Mas um exemplo. Я не знаю, что буду заказывать. Я не знаю, что буду заказывать. Eu não sei o que vou pedir. Lembrando aqui, essa situação acontece em um restaurante. Я significa eu, не знаю significa não sei, что, o que, буду, vou, заказывать, pedir. Ok? Então, conjugação do verbo заказывать. Я заказываю, ты заказываешь, он заказывает, она заказывает, мы заказываем, вы заказываете e они заказывают. Até aqui tudo bem, né, pessoal? O quinto verbo que vamos aprender é o verbo продавать, que significa vender em russo. Я буду продавать свою машину. Я буду продавать свою машину. Я буду significa eu vou. Продавать significa vender. Esse O tem som de A. Então você pronuncia продавать e não продавать, ok? Свою машину, o meu carro. Essas duas últimas palavras estão conjugadas. Em russo, carro se diz машина, só que aqui sofreu uma conjugação e virou машину. Isso aqui é um aspecto gramatical da língua russa, né? São os casos gramaticais. É um aspecto complexo, não dá para ensinar aqui, porque isso é muito longo de você entender, né? Não é tão rápido assim e fácil. É preciso muitos exemplos e explicações. Mas eu ensino sobre isso lá no nosso curso de russo, o Fluência Incondicional, que é o meu curso de russo completo. Então, se você tem interesse em aprender russo do zero ao avançado, e tem um módulo inteiro lá só de gramática russa, né? Que eu já comecei a produzir, já tem uma parte dele feita, e estamos aqui já preparando as próximas partes. Então, se você quiser se aprofundar na gramática da língua russa, eu vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Она не хотела продавать дом. Она не хотела продавать дом. Она significa ela. Не, não, хотела, queria. Она не хотела, ela não queria, продавать, vender, дом, casa, né? Aqui temos o artigo que em russo não tem, então diretamente a tradução fica desse jeito aqui. Mas eu vou colocar aqui em português, né? A casa. Beleza? Conjugação do verbo продавать. Я продаю, ты продаешь, он продает, она продает, мы продаем, вы продаете e они продают. O material em PDF dessa aula está disponível para ser baixado lá no meu canal do Telegram. Eu não posso mandar pessoalmente por e-mail para cada um de vocês, então o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Entrem lá. Assinem o nosso canal do Telegram, gratuito, entra, baixa o material e continuem estudando aí, revisem, coloquem no Anki, anotem no caderno, pode imprimir também para estudar, para revisar. Faça aí o que você quiser para aprender melhor, pessoal, ok? Então cliquem aqui para assistir o próximo vídeo, ainda temos aqui a próxima aula. Essa é apenas a segunda aula de uma série de aulas onde estamos aprendendo os 100 principais verbos em russo. Пока-пока, até o próximo vídeo.